Olá, Cia, novamente, espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar sobre as instruções, né, que Jesus deu para seus 12 apóstolos, discípulos. Tá? Essa passagem ela se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 5 ao 15. Também lá em Marcos, capítulo 6, versículo 7 ao 13. E também lá em Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 6. A gente vai estudar primeiro aqui de evangelho para evangelho, vai fazendo resuminho e no final a gente faz um resumo final, tá? Então vamos lá. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 5, fala assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhe as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus ele inicia aqui enviando seus 12, né? E ele dá as seguintes instruções para os 12 deles, ó, não tomem caminho, né? Não vá por nenhum caminho que leve vocês aos gentios. E nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas deem preferência às pessoas de Israel, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E no versículo 7 fala, pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Então aqui Jesus ele continua dando a instrução aí para os seus 12, né? Pelo caminho, enquanto vocês vão, eu quero que vocês preguem, né, que o reino dos céus está próximo. Eu quero que vocês curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem os demônios. E Jesus fala: vocês receberam tudo isso de graça, então deem de graça também, ou seja, para eles não cobrarem por nenhuma cura que eles forem fazer, expulsão de demônios, purificação de leprosos, tá? Isso aqui é uma coisa séria, né? Porque hoje em dia a gente vê muita gente, né, cobrando para fazer muita coisa em nome de Deus. E isso aqui já está claro, né? O que Jesus ele nos fala, a gente recebeu de graça, portanto a gente precisa dar de graça. Mas a gente fala sobre isso aqui no resumo. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 9 fala: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Então Jesus continua falando: não levem ouro, nem prata, nem cobre, ou seja, falando que não era para eles levarem nada, né, para o sustento deles, porque Jesus falou aqui que o trabalhador é digno do seu alimento. E aqui Jesus continua falando no versículo 11: e em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saudem-na, né? E aqui continua falando: se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Então aqui Jesus fala: qualquer aldeia que vocês entrarem, perguntem nelas quem é digno. Isso que eu não entendi, mas vamos ver se a gente consegue entender lá em Marcos e em Lucas. E Jesus fala que quando eles entrarem na casa das pessoas, que é para eles saudar essas pessoas, e se a casa da pessoa for digna, a paz que eles, né, saudarem sobre essas pessoas vai ficar sobre a casa, e caso não forem, vai voltar para eles a paz, né? E aqui no versículo 14 fala: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Então, Jesus falou aqui também: quando vocês entrarem, vocês forem, né, na casa de alguém e essa pessoa não quiser receber vocês, nem ouvir a palavra de vocês, vocês sacudam o pó dos pés, né, naquela cidade lá. E a Bíblia fala que haverá menos rigor, né, menos juízo, né, para Sodoma e Gomorra, né, que vocês conhecem, não sei se vocês conhecem, mas a gente vai estudar sobre isso aqui também. E aqui fala que haverá menos rigor no dia do juízo
para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, né? Porque elas receberam, né? Na verdade, elas não receberam, né? Os discípulos, eles foram até essa casa e essas pessoas, elas não aceitaram, não quiseram ouvir. Então, a Bíblia fala isso. Para resumir o que a gente leu aqui, em Mateus, basicamente Jesus envia os 12 discípulos dele e dá as seguintes instruções para ele, ó. Vocês não vão pelo caminho dos gentios nem dos samaritanos, dei preferência ao pessoal de Israel, né, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fala que enquanto eles vão pelo caminho que é para eles pregar que o reino dos céus está próximo, também enviou eles a curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios, e que não era para eles cobrarem por isso, porque eles receberam isso de graça. Sendo que aqui embaixo Jesus fala que não é para eles levar nada de mantimento, não levar ouro, nem prata, nem sacola, nem nada, porque o trabalhador é digno do seu alimento. A gente vai entender isso aqui no resumo. E aqui tem algumas referências, ó. A gente tem algumas referências aqui, 1 Coríntios 9,14, 1 Timóteo 5,18, aqui Atos 13,51, Mateus 11, 23 e 24, Gênesis 19, 24 e 28 e Lucas 10, 1 ao 12, tá? Aqui tem algumas referências relacionadas a isso, mas vamos ver nos próximos evangelhos. Vamos ver essa passagem agora aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 7 ao 13. Vamos lá. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando, né? Chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Então, aqui fala que Jesus estava percorrendo durante as aldeias vizinhas lá e ele estava ensinando. Sendo que aí ele chamou os 12 dele e passou a enviar eles de dois em dois, Jesus dando autoridades a eles sobre os espíritos imundos. Né? Então, Jesus deu autoridade para que eles expulsassem demônios, curassem os enfermos. E no versículo 8 fala: ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Não, então Jesus deu essas instruções aqui, eu não entendo porquê, né? Que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, não sei o que é um bordão aqui, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e fala que era para eles irem calçados, né, com sandálias, mas que não usassem duas túnicas, isso aqui por algum motivo. Mas vamos continuar aqui. Versículo 10. Recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então Jesus fala, quando vocês entrarem ali numa cidade, vocês entram numa casa e não saiam da casa até vocês saírem daquele lugar onde vocês estão. E se de algum modo lá, em algum lugar, as pessoas não quiserem receber vocês e nem ouvir, né, vocês sacudam o pó dos pés em testemunho contra essas pessoas. E versículo 12 e 13 fala: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Né? Então, para resumir o que a gente viu aqui, em Marcos, Jesus estava lá percorrendo as aldeias vizinhas, Jesus estava ensinando, então ele chama os 12 dele, ele passa a enviar, né, de dois em dois, né, e ele deu autoridade para eles, para que eles tivessem autoridade sobre os espíritos imundos, para que eles pudessem curar também. Então Jesus dá algumas instruções a ele que não era para eles levarem nada no caminho, exceto um bordão, que não era para levar pão, nem sacola, nem dinheiro, que eles fossem calçados de sandálias e que eles não usassem duas túnicas, né? E a gente conseguiu entender que em Mateus Jesus fala isso porque ele fala que o trabalhador é digno do seu alimento, né? Do seu salário. A gente vai ver isso no resumo final, né? E aqui fala que Jesus falou também que quando eles entrassem na cidade, que eles entrassem numa casa e eles ficassem nessa casa até eles saírem, né, desse lugar. E se algum lugar lá as pessoas não quiserem receber nem ouvir eles, que eles sacudissem o pó dos pés, né? Batessem os pés, o pó dos pés lá em testemunho contra esse povo aí, esse lugar que não quis receber eles. Então aqui fala que eles saíram, né? Os 12 saíram
pregando ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo eles com óleo. Né? E que interessante, que nem eu já falei a vocês, que é bom a gente ler nas 3 passagens, né? Porque tem coisa que a gente vê aqui em Mateus que a gente não vê em Marcos, tem coisa que a gente vê em Mateus e Marcos que a gente não vê em Lucas, ou ao contrário. Por isso que é interessante a gente sempre pegar a passagem, ver referência e estudar no mesmo local. Tipo, por exemplo, essa passagem está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você vai estudar a mesma passagem nos 4 evangelhos para poder entender melhor, né? Porque às vezes tem coisa que tem um e que não tem outro. Beleza? Então vamos continuar. Né? Interessante que aqui, ó, tem coisa que fala em Marcos, que não fala em Marcos, mas que fala em Mateus, né? Por exemplo, aqui, ó, o trabalhador é digno do seu alimento, aqui não fala. Sobre dar de graça também, porque eles receberam de graça. Ó, aqui, ó, aqui também não fala. Então, no resumo, a gente vai entender isso aí melhor. Então, agora vamos ver a passagem lá em Lucas, né? Está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 6, que fala assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, aqui fala que Jesus ele convocou os 12 e deu poder aos 12, deu poder e autoridade, né, para que eles tivessem autoridade sobre os demônios e que também eles tivessem autoridade para curar doenças. E também enviou eles para pregar o reino de Deus e curar os enfermos, igual Jesus fazia, né? E no versículo 3 fala: E disse-lhes: Não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Jesus continua falando que a gente já viu, né? Que não era para eles levarem nada no caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. E que também não era para eles ter 2 túnicas. E o versículo 4 fala: Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem do lugar, né? Que é a mesma coisa que está escrita lá em Marcos. E no versículo 5 fala: E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles, como a gente também já viu em Marcos isso aqui. E versículo 6: Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então aqui fala, né, que depois Jesus mandar eles, né, que a gente já sabe que Marcos falou que foi de 2 em 2, eles saíram percorrendo lá todas as aldeias e anunciando o evangelho e fazendo curas, né, por toda a parte. Agora a gente vai para o resumo final. Então vamos continuar. Resumo, né? O que foi que a gente conseguiu entender aqui sobre essa passagem das instruções, né, que Jesus envia os 12 dele. Aqui Marcos fala que Jesus estava percorrendo as aldeias vizinhas e Jesus estava ensinando. Né? Então, ele chama os 12 dele e ele fala o seguinte, né? Em Mateus fala: Eu quero que vocês vá, né? Jesus dá autoridade a eles sobre os demônios, sobre autoridade para eles curarem também qualquer tipo de doença. E Jesus fala que é para eles irem e pregar, né? O evangelho do reino de Deus, né? E também falar que o reino de Deus se aproxima, que o reino dos céus está próximo. E Jesus fala que não era para eles passarem pelos caminhos dos gentios e nem dos samaritanos, que era primeiro para eles priorizarem, né, dar preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel, priorizar os judeus, né? Então, Jesus fala que não era para eles levarem nada de pão, é que fala. Ó, não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Então Jesus fala que não é para eles levarem isso, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E também fala que eles receberam tudo isso de graça, né, autoridade de graça, e que era para eles darem de graça também. E eu queria trazer um pouquinho sobre isso aqui, porque hoje em dia tem muita polêmica falando sobre cantores gospel, as pessoas que vão pregar e que eles cobram, né, por isso. A gente tem 2 situações. A gente tem a situação que a pessoa ela fica cobrando, né, para pregar,
para cantar, tipo, no lugar muito próximo de onde ela mora. Isso de acordo com a Bíblia. A gente acabou de ver aqui que isso não tá certo, porque a pessoa não vai precisar que custeie nada dela ela estando no mesmo lugar, né, morando próximo, basicamente. Mas, né, a Bíblia fala também que o trabalhador ele é digno do seu alimento, né? Então a gente também vê em Romanos lá que o trabalhador ele é digno do seu salário. Então se a pessoa ela trabalha em prol disso, em prol do reino, né? E por exemplo, eu vou pegar o caso aí de cantores que moram muito longe, né? E realmente não tem condição de fizeram um convite a essa pessoa e a pessoa ela não tem condição de viajar para um lugar tão longe para pregar. Então, tudo bem, né? Ela pedir para custearem a viagem e o alimento, porque ela não tem condição, porque a Bíblia fala que o trabalhador ele é digno do seu alimento. Jesus mandou aqui os 12, mas eles não levaram nada. Eles comiam nas casas em que eles paravam. Então, assim, o certo é a gente dar de graça, ó, vai ensinar a palavra, vai, sei lá, Deus te deu o dom de cura de alguma coisa, é fazer de graça. A gente não pode cobrar para isso, entendeu? Porque a gente recebeu isso de graça. Eu tô aqui agora estudando isso junto com vocês, de graça, em momento nenhum eu vou cobrar isso aqui, porque Jesus, ele tá me dando isso de graça. Eu tenho a Bíblia aqui de graça, então eu não vou cobrar por isso, entendeu? Em momento nenhum. Mas existem casos que sim, né? A pessoa realmente não tem condição, mas também não é para cobrar, tipo, a mais do que ela precisa, né? Mas Deus conhece o coração. E uma coisa que eu falo para vocês, gente, não se preocupem com isso, né? Porque tem muita gente que é cristã aí e fica julgando, fica falando. Essas pessoas, elas vão se ver com Deus, né? O juízo de Deus vai cair sobre elas. E se você continuar julgando, continuar falando, o juízo de Deus vai cair sobre você também. Porque a palavra fala que da mesma maneira que a gente julgar, da mesma medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Então vamos ter muito cuidado com isso. É importante que a gente entenda essa questão para que a gente também não venha errar, tá? Mas aqui a gente consegue entender que está claro em Mateus, aqui em Marcos e em Lucas, mas Jesus fala isso em Mateus, no caso. Deem de graça o que vocês receberam de graça. Em nome de Jesus, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é a nossa salvação, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tá, mas vamos continuar aqui. Isso foi uma coisa a mais que a gente aprendeu aqui no estudo. E Jesus fala também que quando eles forem para algum lugar e as pessoas lá do lugar ou da casa não receber eles, né, para ouvir eles, Jesus manda eles sacudirem, né, o pó dos pés, né, de testemunho contra isso, porque lá em Mateus fala que vai haver menos rigor, né? Tem aqui, ó, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra, né, no dia do juízo, do que para aquela cidade, tá? Então aqui em Mateus e em Lucas também fala que eles foram, né, pregando, né, o arrependimento, expulsando demônios e curando os enfermos, assim como Jesus tinha instruído eles, tá bom? É isso que a gente aprendeu. Que Deus abençoe você, a sua casa e até o próximo estudo.